Oi pessoal, dando continuidade aí ao tema do feminismo, hoje eu vou falar, aí a respeito das três ondas, as três principais ondas do feminismo, né? E falando aí como que ele se originou. Puxa vida, Lucas, você vai falar de como se originou o feminismo? Ah, eu já sei. Trata-se aí pela busca, né, direito ao voto. Pelo direito ao voto feminino, sufrágio feminino, né? Com certeza o feminismo começou ali. Não. Eu vou mostrar para vocês que autores, homens, deram início a esse movimento. Que isso? Isso é um absurdo, que palhaçada é essa? Pior ainda, hein? Autores que falavam de revolução sexual em seus escritos. O movimento feminista ele se originou aí a partir da atuação de autores homens. Olha que discrepância, né? Você vê as feministas todas hoje falando contra a sociedade machista, patriarcal, que o homem já tem esse estigma de ser um estuprador em potencial, por mais que elas, né, em seus discursos publicizados, né, por mais que quando elas estão ali diante de uma plateia, elas falam que não é bem assim que a gente pensa, mas em suas manifestações a gente vê uma outra coisa, né? Pinturas, faixas, tiram a blusa, saem defecando e urinando por aí, né? A gente sabe muito bem que na visão das feministas, todos nós vivemos uma sociedade machista, né? Dominadas por homens que só têm sede por sexo, né? Por sangue, por violência, né? E tudo mais, né? Tudo da pior baixeza que a gente puder imaginar aí. Olha só que discrepância. O feminismo se originou por autores homens que só tinham prazer por sexo mesmo e tudo mais, tá? Vamos então falar do protofeminismo, a primeira fase, né, do feminismo, né? Veio antes das três primeiras ondas, tá? Então vamos supor que existam aí três ondas. Existe então uma fase que veio antes dessas três ondas principais, então que é a chamada protofeminismo. Vamos ler aqui então, eu separei esse material. Lembrando que todo esse material, pessoal, eu peguei através dos vídeos do material da especialista no assunto, que é a deputada estadual Ana Caroline Campanholo, né? A deputada de Santa Catarina, né? Ô, Lucas, mas você tinha que pegar logo uma direitista para falar sobre isso. Pô, eu só pego pessoas capacitadas para falar sobre o feminismo. Eu não vou pegar aí como referência qualquer uma, né? A Ana Caroline Campanholo se especializou nisso daqui, né? É praticamente impossível você falar de feminismo no Brasil sem falar o nome de Ana Caroline Campanholo, porque ela sabe muito mais sobre o feminismo do que as próprias feministas, né? Então, assim, qual outra pessoa poderia ouvir, né? Qual outra, dizer, vou ouvir Manuela Dávila, ok, né? Eu já ouvi a respeito daquilo que a Manuela Dávila, né, tem a dizer, já ouvi algumas coisas. Eu falei, pô, isso aqui é mentira, isso aqui não tem relevância. Isso para mim é um estudo eficiente e está funcionando, porque tudo que a Ana trouxe para a gente aqui, através dos livros que ela leu, né? Olha só, as feministas não são capazes de ler os livros, né, das próprias autoras clássicas, mas a Ana fez questão de lê-los, né? E provou para a gente que sim, todas as autoras clássicas do feminismo baseavam esse movimento numa espécie de revolução sexual. Vamos ver aqui, ó. Vamos ler aqui. Bom, protofeminismo, gente, né, ele surgiu então ali por volta do século XVIII, através das teses de William Godwin, né? Então não foi iniciado por uma mulher, assim como eu falei. Pode-se afirmar que desde o início até os dias de hoje, houve então três ondas e quatro fases deste mesmo movimento, tá? Então veio o protofeminismo, foi ali, né, durante o século XVIII, aproximadamente entre 1750, até o fim da Revolução Francesa, ou seja, até ali, mais ou menos, 1799. Foi o período inicial do movimento feminista. Então, William Godwin foi o primeiro feminista que militava contra o casamento, contra a monogamia e contra as estruturas tradicionais em geral. Ele defendia o divórcio e a liberdade sexual, tanto para homens quanto para mulheres. Então ele foi o primeiro autor a defender sistematicamente a igualdade sexual
né, o cerne do feminismo. Um dos protofeministas, proto vem de primeiro, né, vem de anterior, foi o Marquês de Sade, cujo nome foi usado para derivar o termo sadismo, né, e sadomasoquismo. Após William, a primeira mulher a defender o feminismo foi Mary Wollstonecraft, né, cujo eu já falei aqui no canal, né, no vídeo em formato de short. Shorts são vídeos curtos, igual eu falei, vídeos com menos de 1 minuto de duração. Eu falei sobre a Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft, né, publicou um livro chamado Uma Reivindicação pelos Direitos da Mulher. Tá? Então foi a primeira feminista a falar aí, né? Olha, essa mulher para mim era uma doida, porque ela arrumava um parceiro, aí o parceiro arrumava outra mulher, aí ela propunha ali, né, um trisal, né, um casamento a 3, e aí era chutada, e assim foi a vida dela, né? Até no final, até ela chegar no final, quando finalmente conseguisse casar com alguém, arrumar uma estabilidade, só que aí, infelizmente, viveu pouquíssimo tempo com sua vida de casado, né? Acho que pouco tempo depois ela acabou morrendo e deu à luz aí a sua filha Mary Shelley. Então foi o início aí, né? Volta do século XVIII, foi o início das reivindicações feministas no âmbito social, né? Entretanto, não havia militância quanto ao mercado de trabalho ou no campo político. Por isso leva o nome de protofeminismo. Então, assim, as feministas posteriores usaram as protofeministas como base para suas ideias, né? A pauta do movimento era lutar contra a monogamia, o casamento, né, assim como eu falei, e defender a liberdade sexual das mulheres. Elas falavam explicitamente sobre incesto, sexo grupal e outras práticas afins. Então, né, vamos falar aqui mais ou menos como é que foi algumas autoras da época, tá? Vamos falar então da Mary Wollstonecraft, tá? Bora lá. Bom, pessoal, quem foi Mary Wollstonecraft? Primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: ela nasceu em Londres e morreu em Londres. Nasceu no dia 27 de abril de 1759 e morreu no dia 10 de setembro de 1797. Né? Viveu muito pouco tempo. A Mary, ela já alardeava contra o casamento e uma vida doméstica, para se dedicar somente a uma vida de trabalho intelectual. Ela acreditava mesmo que a razão se sobreporia às paixões, mas ela descobre isso, acaba descobrindo isso da pior forma, né? Descobre que na prática não funciona bem assim. O primeiro homem, né, a partir o coração de Mary Wollstonecraft foi Henri Fuseli. Fuseli foi um pintor suíço que apostou toda a sua fé cristã após conhecer os ideais iluministas. Fuseli era casado, mas mesmo assim passava noites flertando com Mary Wollstonecraft sobre tudo, inclusive sobre sua vida sexual. Mary então propôs a Fuseli, sua esposa, Sophia Rollins, que ela fosse morar com ambos e vivesse uma espécie de relacionamento a 3. O que aconteceu? A esposa de Henri Fuseli, né, a Sophia Rollins, não acreditou nas intenções de Mary, e então ela expulsou Mary de sua casa e a proibiu de se aproximar novamente de seu marido, né, o Henri Fuseli. O engraçado, pessoal, é que alguns anos depois, quando Mary havia se casado com William Godwin, aconteceu a mesma coisa com ela, né, uma situação muito semelhante aí. Uma mulher apaixonada por William fez constantes visitas à casa do casal, recebeu um bilhete da Mary pedindo para que ela se afastasse de seu marido, de sua casa também, né? Aconteceu com a Mary também a mesma coisa quando ela se casou com William Godwin, mas eu vou falar isso lá na frente. Então, para se livrar da dor de ser rejeitada por Henri Fuseli, né, e de toda a humilhação, a Mary Wollstonecraft foi para a França e foi lá testemunhar presencialmente a Revolução Francesa. Daí, pouco tempo depois, né, a Mary se apaixonou por um outro homem, né, o libertino escritor e diplomata estadunidense Gilbert Imlay, autor de um tratado sobre as vantagens de um amor livre e do divórcio. E, como de se esperar, ele também era contra o casamento. Imlay até chegou a viver um tempo com Mary Wollstonecraft, numa casa montada por ele. Mas, mesmo assim, como muitos de seus conterrâneos iluministas, como era avesso ao casamento e a fidelidade conjugal, ele abandonou Mary e foi viver com outra mulher. Quando Mary soube que Imlay a havia trocado por outra, ela entrou no completo desespero e mais uma vez percebeu que a razão não dava conta de controlar suas próprias emoções.
Mary também advogava as mesmas ideias e os mesmos ideais, né, e morais de Hindley, e parecia que não se dava conta de que ele apenas estava sendo coerente com aquilo que ele acreditava e defendia, né? Então ela propõe novamente a Hindley que eles tivessem um relacionamento a três. Daí, quando ele rejeitou a oferta, Mary, no ápice de seu desespero, né, tentou suicídio se lançando no rio Tamisa. Mas ela acabou salva por 2 homens logo em seguida, que estavam ali próximos ao local. Após algum tempo, né, depois também de recuperada do seu trauma, Mary se encontrou, aliás, com William Godwin, né, um dos precursores do pensamento anarquista. E mesmo ele sendo contra a união matrimonial, né, os dois sendo contra o casamento, ambos se casaram e passaram a viver uma grata experiência conjugal. Godwin, então, passou a ser duramente criticado por muitos de seus amigos e por seus antigos apoiadores, que viam nele uma espécie de traidor da causa. O famoso opositor do casamento agora estava casado, né, casado com a Mary Wollstonecraft. Então era uma incoerência sem tamanho. Godwin e Mary provaram que a vivência da realidade é muito superior às suas teorias. E o próprio Godwin confessou mais tarde que adorava os sentimentos que estava experimentando e lamentava seu passado quando considerava que a filosofia era mais importante do que o amor. Godwin, então, pode ser comparada àquela feminista que, mesmo nunca tendo experimentado a racionalidade tal qual ela se entrega às teorias destrutivas apenas para se sentir pertencente a um grupo, né? Mas Mary Wollstonecraft e William Godwin desfrutaram pouquíssimo tempo da vida de casado, porque Mary veio a óbito 10 dias depois de ter dado à luz a sua filha Mary Godwin, cuja mais tarde viria a se chamar a famosa Mary Shelley, que também é muito queridinha aí entre as feministas, né? Então eu vou falar então agora sobre a Mary Shelley. Mary Shelley nasceu no dia 30 de agosto de 1797, em Somerstown, em Londres, no Reino Unido, né? Ela faleceu então no dia 1º de fevereiro de 1851, né? Viveu aí apenas 54 anos, né? Morreu em Chester Square, em Londres. Bom, a saúde de Mary Shelley é muito frágil. Ela nasceu com um problema de saúde, e daí fez com que seu pai, William Godwin, a enviasse à Escócia para passar uma temporada por lá. Após a Mary Shelley retornar da Escócia para Londres, ela conheceu Percy. Eu não sei pronunciar esse sobrenome aqui. Então, Percy era um rico, rebelde e revolucionário, né? Percy se aproxima de William Godwin, pai de Shelley, por causa de sua obra Justiça Política, a qual influenciou bastante os ideais e os pensamentos de Shelley, principalmente no tocante ao amor livre e à oposição ao casamento, né? Isso daí impressionou muitíssimo Percy, né, o namoradinho aí da Shelley. Bom, para a tristeza de Mary Shelley, ela descobre que Percy era casado, né? Só que isso não impediu de ela continuar se encontrando com Percy e nem de cogitar a possibilidade de se juntar a ele mesmo assim. Mary e Percy também esperavam contar com o apoio do pai de Mary. Só que William Godwin, vocês lembram que depois que ele se casou com a Mary Wollstonecraft, ele largou essa vida aí de lutar contra o casamento, perdão? Pois então, o que aconteceu? Mary e Percy também esperavam contar com o apoio do pai de Mary, né, William Godwin. Só que o William Godwin, né, não apoiou, porque Godwin ficou horrorizado e não aprovou o relacionamento dessa forma, né, com Percy já casado com outra mulher e a Shelley querendo aí se relacionar, né, com os dois, vivendo uma espécie de trisal, né. Mas mesmo assim, Percy, abandonando a esposa grávida, mais uma filha pequena, fugiu para a França com Mary e ainda de quebra levou a irmã postiça de Mary, né, a Claire Clairmont. Bom, virou um escândalo, né, a fuga dos dois, né? O escândalo da fuga de Mary, Percy e Claire se espalhou por toda a sociedade londrina da época, fazendo com que o trio ficasse mal falado. O grupo ficou conhecido como Liga do Incesto, porque tinha um boato de que Percy se relacionava com Mary e também se relacionava com Claire.
É interessante notar como falta nas feministas, não importando a época em que viveram, um senso moral e uma compaixão pela dor do próximo, quando o que está em jogo são suas distorcidas ideias de felicidade e liberdade, assim como Mary Shelley, que afirmava que ninguém deveria permanecer casado com alguém em virtude de regras sociais e que é preciso sempre ser fiéis às suas próprias paixões. Bom, e a gente vê então atualmente, né, os atuais blogs feministas glorificando essas atitudes de Mary Shelley, né? Mas sequer leva em consideração o que Percy fez com a sua outra mulher, né, mulher com a qual ele era casado, né, a Harriet Westbrook, que também foi abandonada grávida e com outra criança de colo. Ela mesma se suicidou mais tarde, olha aí. Por que os blogs não falam disso, né? E isso só nos prova mais uma vez que o feminismo nunca foi para defender as mulheres. O que importa, na verdade, para o movimento é quebrar padrões morais, afrontar as normas sociais e promover uma revolução sexual na sociedade. Então eu falei aí do protofeminismo, mais ou menos, né? Citei aí duas autoras clássicas do feminismo, né? A Mary Shelley, para quem não conhece, ela escreveu a obra Frankenstein, né? Uma obra de ficção que é muito conhecida no mundo inteiro, né? Virou aí enredo para muitos filmes, para muitas séries e tudo mais, né? Só que tinha essa questão aí da perversão sexual, né? Olha aí, desde a época do protofeminismo, né? A coisa toda já acontecia assim, gente. E as pessoas ainda abraçam esse movimento. Como? Por quê? Por falta de entendimento, né? Por pura ignorância. E é uma coisa que é até compreensível, por quê? Porque você digita feminismo no Google, né? A internet deveria ser um meio para a pessoa pesquisar, encontrar informações reais, verídicas. Só que o que acontece? A pessoa vai lá, entra no site, aí dá de cara com o quê? Com o UOL, né? O UOL que recebeu mais de 200 milhões do governo do PT, na época da gestão petista, né? Recebeu mais de 200 milhões. A pessoa que procura essas informações, ela não tem culpa. Porque você digita uma informação no Google e só vem essas porcarias desses mesmos portais. Olha, gente, Brasil Escola, por exemplo, pertence ao UOL, né? Brasil Escola, um dos sites mais renomados aí, né? Que o povinho da educação manda, né, pesquisar. Só que Brasil Escola pertence ao UOL. O UOL é um site que, vamos dizer, é o queridinho dos petistas, né? Os jornais aí do UOL e tudo mais, a gente vê a militância toda por trás. Então, será que a gente tem que dar uma certa relevância para essa merda? Claro que não, né? Claro que não. Mas é isso aí que eu tinha que falar a respeito do protofeminismo. Agora, aí nos próximos vídeos eu vou falar a respeito de mais alguns autores, algumas autoras clássicas do feminismo. Também vou falar aí das próximas ondas, beleza? As ondas feministas, tá? É isso daí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.